Então, continuando, a gente vem sim agora, definitivamente, de fato, aqui para a parte da estatística. Caiu no Enem. O que é que caiu no Enem? Então, no geral, eu acho as questões de estatística bem tranquilas. Vamos ver se aconteceu nesse ano de 2022, na prova de 2022. A gente vai falar de algumas coisas. Vai revisar moda, média e mediana. Vocês lembram o que é moda, média e mediana? Quem lembra? Conta aí para mim. Moda. Eu trouxe até a imagem aqui de algo que é o senso comum. O que é estar na moda, né? Tem uma pessoa aqui trabalhando justamente com moda. Tem algumas fotografias de algumas botas estilosas, bolsa. Ela está bem vestida, né? Tá na moda, no geral, no senso comum, significa o quê? Que várias pessoas estão utilizando. Olha, tal coisa está na moda. Aquele chapéu está na moda, aquela camisa, sei lá qual é o estilo, né? Está na moda. Um carro, por exemplo, está na moda, o carro tal. A galera está usando muito esse carro. Então, está na moda, no geral, no senso comum, é aquilo que está sendo utilizado várias vezes, que várias pessoas estão utilizando. No geral, é isso, né? E na matemática, a nossa definição é muito parecida com o que a gente tem aí no senso comum. Está na moda significa que é o que mais se repete. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. A gente tem vários números listados. E eu digo que um número... qual é a moda desse conjunto de dados? A moda será o número que mais se repetir. Então, você vê o número 1 só apareceu uma vez. O número 2 apareceu 2 vezes. O 3, 3 vezes. O 5, uma vez. O 7, uma vez. E o 9, 2 vezes. Então, qual o número que está na moda? No nosso caso aqui, a moda é 3. O número 3 é o que mais se repetiu, é a moda desse conjunto de dados, tá certo? Nesse exemplo em particular, tem uma única moda, que é o 3, tá? Quando tem uma única moda, a gente diz que ele é unimodal, só tem uma moda. Um conjunto de dados ele pode não ter moda. Se todos os números fossem diferentes, esse conjunto era amodal, não tinha moda, tá? Todos os números são diferentes. Mas ele também pode ter duas modas, que a gente chama de bimodal, três modas, trimodal, e mais do que três a gente costuma chamar de multimodal. Esse é outro conjunto que eu trouxe para vocês. Olha só, o número 2 aparece 2 vezes, o 3, 3 vezes, o 5, 1, o 7, 1, mas o 9 também aparece 3. Então, o 3 e o 9 estão na moda, então esse conjunto é bimodal. A moda é 3 e 9, tem duas modas nesse exemplo. Então, essa é a definição de moda, tá bom? Definição de média, bem comum, todos vocês devem saber a definição de média. Eu trouxe até um exemplo de alguns lápis com tamanhos distintos, tá? E a gente poderia pegar um paquímetro ou uma régua, um paquímetro talvez fosse mais preciso, mas nem sei se ia englobar o comprimento do lápis completo. Mas você pegaria uma régua, mediria o tamanho de todos esses lápis e depois você somaria todos esses valores e dividiria pela quantidade que você somou, a quantidade de lápis que você tem. Quando você faz essa divisão, você encontra a média do tamanho desses lápis, tá certo? Média é basicamente isso. Você tem um conjunto de dados com alguns números, nesse caso aqui eu tenho 5 números, e obter a média nada mais é do que somar esses 5 números e dividir pela quantidade de números que você somou. Nesse caso eu tenho 5 elementos, tá? Costumamos representar a média com esse x barra aqui, tá bom, pessoal? X barra, y barra, z barra, sempre com a barrinha em cima, a gente está se referindo à média, tá bom? Então, a média aqui é somar todos esses valores e dividir por 5, ó. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12, mais 6, 18, 18 mais 7, 25. 25 sobre 5. 25 dividido por 5 dá 5. Então, a média para esse conjunto de dados é 5. Um conceito bem familiar de todos. O último conceito aqui da revisão de estatística é justamente o conceito de mediana. Quem lembra qual o conceito aí de mediana? Mediana, o que é a mediana? Geralmente as pessoas, quando eu pergunto isso, tendem a responder, é o valor que está no meio. Tá certo? As pessoas tendem a responder, é o valor que está no meio. Então eu mostro esse conjunto de dados. Quem é a mediana? Se é o valor que está no meio, é o 9. Só que a resposta está errada. Por quê? O que é que eu tenho que fazer primeiro para determinar quem é a mediana? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar os dados de forma não decrescente ou não crescente. Você escolhe.
Geralmente as pessoas preferem ouvir crescente e decrescente, né? Eu digo não decrescente porque alguns números podem ser iguais. Mas se você quiser pensar assim, eu organizo na forma crescente, mas tendo a certeza que se tiver números repetidos, eles entram também na listagem, não tem problema, tá? Então vamos organizar na ordem crescente, como vocês falam, mas se tiver números repetidos, você coloca, né? A forma correta seria não decrescente. Beleza, eu peguei os mesmos números e agora organizei, coloquei numa estatística de ordem, né? Deixei em ordem. Bom, agora quem é o número que está no meio? O número que está no meio é o número 5. Ele é a mediana. Você primeiro tem que organizar seus dados numa estatística de ordem, né? Deixando uma ordem crescente ou não decrescente, mais precisamente. E aí o termo que está no meio é a famosa mediana. Como a Jamile tinha perguntado na sala, mas aí tem 3, 6, tem 7 números. Mas e se tivesse 8, uma quantidade par? Se tiver uma quantidade par, você deve pegar os dois do meio, somar e dividir por 2, fazer a média aritmética. Deixa eu comentar outra coisa importante. Você não tem 7 números? Como é que eu sei quem está no meio? Olhando para 7 números é fácil dizer quem está no meio. É o quarto número, né? O quarto número fica no meio se tiver 7. Mas se eu tiver 221 números, é um número ímpar, tem um cara no meio. Quem é? Sempre você vai pegar a quantidade de números, vai somar mais um e vai dividir por 2 esse número. Por exemplo, não são 7? 7 mais 1 dá 8, pega o 8 e divide por 2, dá 4. Então é o quarto elemento que é a mediana, tá? Depois de organizar os dados. Por isso que o número 5 é o quarto elemento na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto é o número 5. Beleza? Então, se eu tiver 221 números, você soma mais um, 222, e divide por 2, que dá 110. Então, o cara que está na posição 110 é a sua mediana, depois dos dados organizados, claro. Agora, quando a quantidade é par, você deve pegar os dois números centrais. Olha outro exemplo. Tenho aqui eu coloquei um número 8 a mais, não foi isso? 3, 6, 7, 8. Isso, eu introduzi esse número 8 aqui a mais, ó. Eu introduzi esse número 8. Então, quem é a mediana aqui? A mediana, eu vou ter que olhar para os dois do centro, que é o 5 e o 7. Vou ter que somá-los, que dá 12, e dividir por 2 para obter a mediana, que é 6. Tá certo? Então, você pega sempre os dois centrais, soma e divide por 2 para obter a mediana. Perceba uma coisa curiosa, que a mediana, que é o número 6, ela nem está no conjunto de dados. Não tem o número 6 na lista ali em cima, mas a mediana é 6. Não importa, ela é a média aritmética entre os dois centrais. Outra dica importante. Se a quantidade de elementos for par, como 8 elementos, você vai ter que pegar 8 e dividir por 2, que vai dar 4. E você pega o quarto e o quinto número. Então, se a quantidade é par de números, você divide essa quantidade por 2. Nesse caso, daria 4. Então, você pega o quarto número. Ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro, quarto. Vocês conseguem ver esse mousezinho? Consegue, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Pega o quarto e o quinto, soma e divide por 2. Se você tiver 110 números, quais são os números que estão no centro? 110 dividido por 2, 55. Pega o 55 e o 56. Quem está na posição 55º e o 56º, soma e divide por 2, você obtém a mediana. Lembre-se que os dados devem estar numa estatística de ordem, tá? Devem estar na forma não decrescente ou no não crescente, tá bom?